essa questão aqui da função sacerdotal de Cristo, tá? A página 49 diz o seguinte, ó: como sacerdote teve que ser tanto Deus quanto homem. Se ele não fosse homem, ele não poderia ter feito expiação pelo homem. Aí entra aquela questão: quem pecou foi o homem. Então quem tem que restituir, tá certo, essa culpa diante de Deus é um homem. Só que o homem pecador não tem condições para tal, está impossibilitado, tá certo, devido ao pecado que está nele. Então este alguém tinha que ser homem, mas não um homem pecador, um homem em sua perfeição. Aí entra a necessidade da humanização do Logos divino, do Jesus Cristo homem. O Jesus Cristo homem era necessário. Ele tinha que incorporar a humanidade sem pecado, a humanidade perfeita, ok? E a partir dessa humanidade, essa plena humanidade de Cristo, ele agora ofereceria sacrifício em favor da humanidade caída, tá? Ele seria o perfeito sacrifício pela humanidade caída, aquilo que Paulo contemplou. Através de um homem todos caíram, através de um homem todos foram levantados. Através do primeiro Adão todos caíram, através do segundo Adão todos podem ser salvos, através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então ele é o homem perfeito que oferece sim sacrifício por todos os imperfeitos, por todos os pecadores. Ele vai à cruz, a morte não pode tocá-lo. Por quê? A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então a morte não tinha poder sobre o corpo de Cristo, não podia tocá-lo. Por isso que ele diz: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu tenho o poder de dar e tomá-la de volta. Na cruz, a descrição do evangelista é: ele rendeu o seu espírito. Ele diz: tetelestai, está consumado. Aí ele rende o seu espírito, ele entrega o seu espírito. Ele se entrega como sacrifício a Deus, ok? Então ali você tem o plenamente humano Jesus entregando-se como sacrifício vicário, substitutivo. O lugar que nós teríamos que ocupar diante da condenação divina foi ocupado por Cristo. E aí ele agora ocupa o nosso lugar na condenação. Todo pecado, toda ofensa cai sobre ele, tá certo? E ele, recebendo sobre si essa ofensa, ele agora vai imputar a nós a sua justiça. Então a justiça que ele adquiriu vivendo uma vida de obediência a Deus durante o seu ministério. Ele andou entre nós como um ser humano, de fato, verdadeiro, mas sem pecado, em obediência a Deus. Então ele agora vai imputar a nós a sua justiça. Cristo cumpriu em si mesmo toda a lei. Nós não temos condições de cumprir a lei. Se nós enveredássemos pelo caminho da lei, com a quebra de um mandamento, invalidaríamos a nossa salvação. Se nós, não, eu vou me salvar agora, através da lei. Vou cumprir a lei. A quebra de um mandamento invalidaria minha salvação. Então nós não temos como cumprir a lei e nós não temos a capacidade de nos salvarmos. Então Cristo Jesus, ele cumpre a lei em si mesmo, cumpre perfeitamente todos os preceitos da lei, e ele entrega-se como sacrifício vicário. E aí nós, estando em Cristo, tá certo? Inclusive esse em da leitura do grego é como uma partícula que está dentro da outra, tá certo? Esse em é como você está contido dentro da outra. Então, em Cristo, estando em Cristo, nós cumprimos a lei através dele, tá? Jesus Cristo é para nós nosso descanso. Por isso que nós não precisamos cumprir preceitos de guarda de sábado, nem preceitos dietéticos, nem quaisquer outros desses preceitos que eram típicos da lei. E a lei, como Paulo diz, vem para apontar o pecado, porque ela estabelece o padrão de Deus, as pessoas não conseguem cumprir o padrão de Deus, então o pecado está denunciado aí, através da existência da lei. Então aí, por isso que Deus entregou a lei, mas entregou também o sistema de sacrifício. A pessoa descumpria a lei e realizava o sacrifício. O sacrifício encobria o pecado, e a pessoa ia lá novamente, vivendo nesse sistema. Até que Cristo veio e causou uma quebra nisso, cumprindo ele a lei em si mesmo, entregando-se a si mesmo com sacrifício, derramando seu sangue, tá certo? Purificando o nosso pecado e imputando sua justiça a nós, nos colocando agora na família de Deus, tá? Então você tem aí essa lógica da humanidade e da deidade de Cristo. Pode falar.
que ele cumpriu a lei. Que lei? A lei de Deus, não quaisquer leis humanas, mas a lei de Deus, conforme ele mesmo disse: não cairá um jota nem um tio. A lei que foi entregue no Sinai, tá certo? A lei que foi colocada nas tábuas, a lei que foi colocada na Escritura, a lei de Deus. Os 10 mandamentos estão incluídos. Então ele cumpriu só para me tirar essa dúvida, Sim, essa lei? cumpriu essa lei perfeitamente em si mesmo. Aí alguém pode até levantar uma objeção: ah, mas e o sábado? Isso. Ele disse: olha, em relação ao sábado, você tem que entender que o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado foi feito para o homem. Quando Jesus ele estabelece o cumprimento da lei, não é a lei conforme fulaninho entendeu, conforme ciclaninho entendeu, a lei conforme a escola de Chamaí, a lei conforme a escola de Hilel, a lei conforme a escola de Gamaliel. Não é a lei conforme ele entendeu, é a lei, a essência da lei. Jesus está dizendo: olha, isso significa isso, tá? Para que o sábado? Para você fazer a obra de Deus. É lícito curar no sábado? Eles diziam não. Aí ele disse: ah, mas no sábado é lícito tirar o seu boi do buraco. Quando ele cai num buraco, você vai lá e tira. Isso é um trabalho. Na época eles tiravam. Exatamente, isso é um trabalho. Você está quebrando a lei, então. A lei pode ser quebrada para algo conveniente para você, mas não para fazer a obra de Deus. Aí Jesus disse: não, o homem não foi feito para o sábado, ou seja, o homem não foi feito em função do sábado, mas o sábado para o homem, ou seja, o sábado foi dado como dádiva para o homem, para que Deus, porque Deus proporcionou ao homem que se afastasse das suas atividades corriqueiras e se concentrasse em Deus, num relacionamento com Deus, na obra de Deus, em fazer a vontade de Deus, estudar, orar, proclamar a palavra de Deus, realizar boas obras, fazer algo que fosse para Deus e não para si mesmo, tá? Então Jesus disse: ó, é a essência da lei, tá? Então por isso que ele traz essa perspectiva correta da lei. Então a leitura: ele não poderia ter feito expiação pelo homem se ele não fosse Deus. O sacrifício não teria sido suficiente. O sacrifício de Jesus ocorreu apenas uma vez, mas ele ainda continua como nosso grande sumo sacerdote, por meio de quem todas as orações e louvores são feitas para Deus, nas regiões celestiais. Ele permanece como nosso constante intercessor e advogado. Por esta razão, o apóstolo Paulo declarou que a Deus seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Romanos 16, 27. Nós podemos crescer em nosso gozo pelo acesso a Deus somente por uma profunda confiança em Jesus, como nosso sacrifício e intercessor. 3 elementos essenciais nos revela Cristo como sumo sacerdote. Satisfação, tá? Satisfação é a pena, certo? A culpa adquirida pela humanidade, devido ao pecado cometido lá em Adão. As gerações que vêm desde Adão também compartilham dessa mesma culpa, porque estão contaminadas pelo mesmo pecado, tá? Então você tem aí uma ofensa contra Deus. O pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Então a satisfação é satisfazer esta necessidade, eliminar esse problema, tá certo? Resolver, né, essa situação. Então Jesus ele vai satisfazer, ou seja, ele vai trazer solução contra esse problema que era indissolúvel, que ninguém poderia resolvê-lo, ninguém poderia solucioná-lo. As tentativas humanas de solução desse problema chamam-se religião. A religião é religare. E o religare é a tentativa humana de restabelecer o contato com o divino, tá certo? Com Deus. A maior demonstração da ineficácia do religare foi a atitude de Adão e Eva logo após o pecado. Eles pegaram aventais, tá certo? Para cobrir a sua nudez, porque a sua nudez era vergonha. E só passou a ser vergonha devido ao elemento pecaminoso que agora estava neles, pervertendo sua consciência. Porque até aquele momento não era vergonha. Eles estavam tanto entre si, de uma forma tranquila, sem qualquer tipo de constrangimento, porque seus pensamentos eram puros em relação a um a outro. Eles não tinham qualquer tipo de pensamento distorcido, perverso, né? Então eles conviviam bem e também conviviam bem para com Deus. Deus se apresentava e eles não tinham nenhum tipo de constrangimento.
Quando o pecado entra, conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal é um conhecimento contraditório. E o contraditório é aquilo que traz a perversão. Então você tem agora a situação na qual você ao mesmo tempo ama uma coisa e abusa dela, tá certo? Você quer alguma coisa, mas você também a cobiça. E aí você tem agora esse sentimento contraditório, perverso, destrutivo, que está dentro deles. Isso causa com que eles enxerguem a si mesmos de outra maneira. Enxerguem a si mesmos agora como seres defeituosos, como seres perversos, como seres devassos. Aquela nudez agora é uma devassidão, não é mais algo natural. E aí eles vão se cobrir, eles se cobrem com folhas. E aquelas folhas, elas são insuficientes e elas são transitórias. Elas vão ressecar, elas vão cair, elas vão expor a nudez. Elas não vão cumprir a função para o qual foi feita, pelo qual foi inventada. Ele vai se apresentar diante de Deus, coberto com folhas, tentando cobrir a sua nudez, mas ele continua desconfortável. Ele não está mais numa relação íntima, verdadeira, tranquila com Deus. Então você tem a situação na qual Deus ele traz todo aquele juízo, aquele diálogo de Deus, ele traz aquela exortação. Ele também traz o proto-evangelho, que é a promessa da semente da mulher virá um, que esmagará a cabeça de Satanás, da serpente, né? Então foi o próprio Deus que profetizou, foi o próprio Deus que trouxe o evangelho, o evangelion, né? As boas novas de Cristo Jesus, o próprio Pai. E não somente isso, diz que Deus preparou roupas de pele. Deus deu a eles roupas de pele. E ali você tem um texto que ele é um tanto obscuro, porque ele não se preocupa em detalhar, mas logicamente, através de uma inferência, baseando-se no próprio texto, você consegue entender que ali foi feito um sacrifício. Deus realizou o primeiro sacrifício. Deus sacrifica um animal, tá? Deus sacrifica um animal, ele obtém a pele daquele animal através desse sacrifício. Da pele Deus faz roupas, e com as roupas Deus os veste. E agora eles terão a vestimenta adequada. A verdadeira religião só pode vir de Deus. A verdadeira religação com Deus só pode vir de Deus. Toda religação, toda religião que vem do homem é pervertida, é insuficiente, é distorcida, é falha. E aí você pode enumerar diversas religiões que inventam diversas maneiras de se religar com Deus. Só que todas elas dão na mesma falha, dão no mesmo erro. É uma tentativa do humano falho, pecaminoso, se religar com o divino, santo, o excelso, aquele que está acima. A única forma de se religar com Deus é a forma dada pelo próprio Deus. É Deus que dá o caminho da religação com Ele mesmo. E Deus entregou isso através do proto-evangelho, a promessa do Cristo que viria, e através do sacrifício. O sacrifício do animal, o sangue derramado por eles e as vestes dadas a ele, que agora possibilitam que eles estejam pelo menos confortáveis. Cristologicamente, então, Cristo está presente. Está presente. Eu sempre pensei nisso. Está presente. É um amor muito grande, né? Como promessa e como sacrifício. Está presente lá em Gênesis já, no ato do Éden ainda, tá certo? Então você tem essa situação, né? A satisfação que eu indiquei aqui, satisfação, né, dessa situação que somente Cristo pode trazer. E essa satisfação é diante de Deus, porque Deus é o ofendido. Eu estou dizendo isso porque durante certo tempo, na antiguidade, alguns pais da igreja, mesmo que foram pessoas muito importantes, mas eles falharam nisso aqui, pensando que o preço pago era Satanás. Alguns declararam isso, que o preço pago por Cristo é Satanás. E isso é um equívoco, porque isso seria um engrandecimento excessivo do próprio Satanás. Satanás não tem esse poder que é dado a ele por certos pensadores, tá? Ele tem uma certa função, ele tem um certo poder, mas ele não tem esse poder. A culpa não é diante de Satanás, a culpa é diante de Deus. Então o preço pago é a Deus. E quando você paga esse preço a Deus, Cristo paga por nós esse preço a Deus, Cristo elimina a barreira, Cristo elimina o abismo que há entre nós e Deus, chamado pecado, tá? Então o pecado é perdoado através do sangue derramado de Cristo Jesus. Quando Cristo elimina essa barreira, ele torna-se ele mesmo para nós um mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E aí a religação com Deus está refeita através de Cristo.
através do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício dele, tá certo? A salvação dele, aquilo que ele possibilita que nós sejamos, nova criatura. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora nós estamos religados com Deus. Nós temos comunhão, tá certo? Restabelecida com Deus. E Satanás agora, ele é o acusador que tenta nos trazer para fora desse âmbito de comunhão. Então ele tenta nos acusar, tenta, nos seduzir, coloca tentações, coloca empecilhos, levanta provações, tá? Mas tudo dentro da permissão de Deus, como o Tiago disse, que não veio sobre vós provação além do que possais suportar. E aí ele fala, temei a Deus. Primeiro, o seu negócio não é com Satanás, esse negócio é com Deus. Temei a Deus, resisti ao diabo. Se você teme a Deus, você tem comunhão, tá certo? E você tem poder para resistir ao diabo. Temei a Deus. Ele não diz atacai o diabo, não, ele diz resistir ao diabo. O diabo pode fazer a peripécia que for, você permanece firme na sua fé. Então você teme a Deus, você resiste ao diabo e ele foge de você, diante da sua resistência, que é dada devido à sua comunhão com Deus. Satisfação precisa ser oferecido a Deus, ao Deus ofendido, tá certo? Que é a propiciação, tornar Deus propício a nós. Substituição de sofrimento e morte por parte de alguém que é inocente para a merecida punição da culpa, expiação realizada por Cristo, Cordeiro sem pecado, que morre por nós na cruz. Sociedade de vida precisa ser efetuada entre aquele que tem sido ofendido e o ofensor, a reconciliação. Esses três são atendidos em Cristo: satisfação, propiciação e reconciliação. Então Cristo nos reconcilia com Deus. Sobre Jesus como rei, está na página 51 já. Página 51 sobre Jesus como rei, tá? Você tem aqui na página 51 o texto, o último ofício que iremos analisar é Cristo exerce como rei. Conferir Deuteronômio 17, 14 ao 20, onde já é profetizado, o seu reino tem diversos nomes: o reino de Deus, o reino de paz e glória, o reino de luz e glória, o reino dos céus e o mundo vindouro. No seu reino, o governo de Cristo está no seu poder para dispensar e administrar com força e autoridade todas as coisas pertencentes à salvação. Este reinado é universal, isto é, ele engloba todas as eras, sendo eterno. O seu governo está acima de todos os homens, e até mesmo sobre todo o mundo e suas criaturas. Cristo governa tanto a atividade exterior quanto a interior do homem, distribuindo tanto a vida eterna quanto a morte. Para os herdeiros do reino, Cristo como rei traz a paz, a grande paz, e a mais perfeita alegria. Então, começando a discutir em relação a essa questão aqui, sobre o governo de Cristo. Tem um aspecto escatológico importante. Existe uma vertente da escatologia chamada pós-milenismo. Pós-milenismo, tá? Pré-milenismo, que é aquele que nós defendemos, O milênio está para o futuro e é literal. Existe outra chamada pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo entende que não haverá um período estrito de 1000 anos de Cristo sobre a terra. Na verdade, o reino de Cristo é maior do que isso, tá? E na verdade, Cristo já está reinando. Nós já estamos no milênio. O milênio é metafórico. O milênio diz respeito ao reino de Cristo, Cristo reinando, Cristo governando. Então o pós-milenista, como é que ele acreditava? O pós-milenista foi tão importante que ele alimentou os grandes movimentos missionários quando eles surgiram. As missões que foram feitas às tribos mais longínquas, aos povos mais distantes da África, da Oceania, eles foram feitos porque na cabeça desses missionários o pós-milenismo era muito presente. Como é que crê um pós-milenista? Ele acredita que o governo de Cristo está sendo construído por meio da sua ação, tá? Então, conforme a pessoa vai evangelizando, a pessoa vai pregando, igrejas vão sendo abertas, pessoas vão entrando para o reino de Deus. Esse é o reino de Deus que está sendo construído pela própria igreja. Quando todas as pessoas do mundo ouvirem acerca da palavra de Deus, quando a última pessoa ouvir acerca da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus,
Cristo virá tomar posse desse reino. E aí, quando Cristo vier tomar posse, ele estabelecerá o juízo. Então, ele vai estabelecer o juízo e separar entre aqueles que aceitaram a ele como Salvador e aqueles que não aceitaram serão lançados no lago de fogo. Então, a escatologia pós-milenista, ela reorganiza, né, esses conceitos escatológicos dessa maneira. Então, eles entendem que o Cristo já está reinando, Satanás já está amarrado. Você vai ouvir em algum momento um pregador falar isso, que Satanás já está amarrado. Isso é um pós-milenismo, é um pós-milenista que está falando ali, tá? Então, Satanás já está amarrado, Cristo já está reinando e o reino está sendo construído ao longo dessas épocas. Essa escola de pensamento, ela teve uma grande queda com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, enquanto a coisa estava indo bem, evangelho avançando, missões, pregação e tudo, top, os caras estão na crista da onda. Só que quando veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e toda a destruição na Europa, na Ásia, tá certo? Todas aquelas mortes, toda aquela destruição, o pós-milenismo meio que ficou perplexo, né? Não conseguiu dar respostas satisfatórias e muitos pós-milenistas voltaram para dentro do amilenismo. O amilenismo é, olha, não tem literalidade no milênio. O milênio é o seguinte: Jesus Cristo reina onde? No céu. Jesus Cristo reina no céu. Nós somos integrantes do reino de Cristo, que é no céu, tá? E quando Jesus Cristo vier, vai ser só para o juízo final. Ele vai vir, vai estabelecer o seu trono e vai julgar entre os que vão adentrar, né, o reino, que será transformado, a terra que será transformada, ou aqueles que serão lançados no lago de fogo, tá? Então o pós-milenismo, ele cresceu durante muito tempo e ele tinha essa noção de que o reino de Deus, ele é algo que está presente, literalmente, não só literalmente, materialmente, que está presente materialmente, tá certo? Então a igreja tinha muito essa posição: a gente precisa tomar as posições de poder, juízes, governadores, tá certo? Presidentes, grandes líderes de empresa. Por quê? Porque a gente está construindo o reino de Deus aqui. A gente tem que organizar tudo isso aqui, essa terra, para que Jesus Cristo venha tomar posse do seu reino. Então toda a lógica deles era essa, estava voltada para essa perspectiva. Quando eles tomaram esse choque, a coisa ficou meio confusa para eles. Então muitos abriram mão dessa visão. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente ter um correto entendimento sobre o que estamos falando de Jesus como rei. Qual é o seu reino? Uma vez que Jesus, diante de Pilatos, disse: meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, os meus súditos viriam me resgatar. No Getsemane, Pedro toma uma espada, lá, uma faca, uma coisa assim, e corta a orelha de Malco, tensionando cortar a cabeça. Mas o cara deve ter feito que nem o Neo, né, da Matrix. Ele dobrou para o lado e a coisa pegou a orelha, mas a intenção era pegar a cabeça. E aí arrancou a orelha do homem. Jesus disse: guarda a tua espada, aquele que pela espada vive, pela espada morrerá, né? Então, guarda a tua espada. Vai lá e coloca a orelha de volta no cabra, né? Coloca a orelha de volta e segue o processo, né, de crucificação que ele já havia profetizado, que ele já havia dito. Mas quando ele está naquela situação, ele diz para Pedro: olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria tantas legiões, que eu nunca lembro o número, tantas legiões de anjos para me salvar. Então ele diz para Pedro: olha, calma aí, que a coisa não saiu do meu controle. Ele pensa que Judas traiu, os soldados chegaram, meu Deus, né? Perdemos o controle, a coisa agora vai degringolar, né? Então ele pensa que Jesus tinha perdido o controle, sendo que Jesus, como diz lá o Chapolin, né, meus movimentos são friamente calculados. Então, obviamente, né? Jesus não disse isso, mas só parafraseando. Então Jesus, ele diz para Pedro: fica frio, meu irmão, fica frio que está tudo sob controle. Isso aqui faz tudo parte do grande plano. O grande plano qual é? O Filho do Homem vai para Jerusalém ser morto pelos gentios. Mesmo Pedro não aceitando isso, mesmo Pedro ficando transtornado. Mas Jesus deu um choque de realidade em Pedro. Fala: olha, se eu quisesse uma reação desse tipo, eu clamaria ao Pai, e em milésimos de segundo, veja, um anjo que foi mandado lá no Antigo Testamento, lá na época do rei Ezequias, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, um anjo foi mandado, não diz que é um arcanjo, não diz que é um querubim, não diz que é um serafim, diz Malach, diz um anjo, um mensageiro de Deus.
um anjo foi mandado ao acampamento dos soldados de Senaqueribe. Numa noite ele matou 185 mil soldados. Isso passa para a história, inclusive está registrado, né, em alguns, tem uma pedra que registra essa situação. E diz que foi uma epidemia de rato, uma doença de rato. Só que matou da noite para o dia. Então quer dizer, dê desculpa que você quiser, mas da noite para amanheceram mortos 185 mil soldados. É a única coisa que explica a máquina de guerra assíria, que era a mais forte do mundo da época, recuar, tendo já Jerusalém na sua mão. Eles fizeram um cerco a Samaria, que era muito maior do que Jerusalém, muito mais preparada, muito mais capaz. Eles sustentaram o cerco até as pessoas morrerem de fome, né? Começarem a antropofagia, comerem carne humana, e a conseguir adentrar a cidade e tomá-la. Jerusalém para eles era um passeio no parque. Aí cercado Jerusalém, tá tudo pronto, é só entrar. E aí Deus usa o profeta Isaías, o rei fez corretamente, colocou diante de Deus as ameaças, e Deus usou o profeta Isaías, disse: por um caminho vieste, por 7 voltarás, colocarei o meu anzol no teu nariz, disse para Senaqueribe. E aí, depois dessa profecia de Isaías, na manhã seguinte, 185 mil soldados estão mortos. Aí o cara pega as máquinas do cerco, enfia no saco e volta para Nínive. E lá ele é morto pelos seus 2 filhos. Ele está orando lá no templo do Deus dele, buscando alguma resposta para isso. Os 2 filhos vão lá e matam ele. Então você tem aí essa situação que mostra o quê? O reino. Jesus Cristo disse para Pedro: olha, eu não perdi o controle. Tudo isso aqui é meu plano. Aí ele vai, ele é falsamente acusado, ele é agredido, ele é levado, né, depois de manhã para a corte. Eles levam para Pôncio Pilatos. Por quê? Porque eles não podiam matar Jesus por causa da Pax Romana. Se eles matassem Jesus sem uma justificação aceita pelo cônsul romano, eles teriam que arcar com essa atitude diante do tribunal, e podendo ser eles mesmos mortos depois. Então eles têm que acusar falsamente Jesus diante do cônsul romano, Pôncio Pilatos. Aí vai acusar Jesus do quê? Ele é um herege. Roma, ó. Daí, o que eu tenho a ver com isso? Então o que eles acusam Jesus? Ele está promovendo sedição. O que é sedição? Ele está se levantando contra Roma, dizendo ser o rei dos judeus. E aí Pôncio Pilatos ainda fica meio que em dúvida. Aí eles falam assim: você não é amigo de César? Então eles começam a pressionar o próprio Pôncio Pilatos, dizendo: olha, se você não entrar no esquema aqui, você não condenar esse homem, a gente vai se voltar contra você lá em Roma. Vou mandar uma delegação para lá e vai dizer: olha, ele está acobertando pessoas que estão se levantando contra Roma. Então Pôncio Pilatos, diante daquilo, o que ele faz? Traga-me uma bacia que eu vou lavar minhas mãos. Então, ó, é com vocês. Está com vocês aí. Apresenta Barrabás. Quem vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Escolhem Barrabás, né? Motivados ali pelos líderes. E aí, quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos ainda, Pôncio Pilatos faz aquela pergunta, né? Eu tenho poder para te soltar ou te prender e tal. Aí Jesus dá um choque de realidade também para Pôncio Pilatos. Fala: olha, nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Tá certo? E aí Jesus prossegue com todo aquele processo que o próprio Pôncio Pilatos não entendia. Então você tem ali a situação na qual Pôncio Pilatos, pensando ele ser um grande solução para Jesus, o grande líder daquele momento, ele é mais uma peça no tabuleiro. Tá certo? Ele é apenas mais uma peça no tabuleiro daquilo que já estava planejado de Cristo ir até a cruz do Calvário, ia realizar o sacrifício perfeito, tá? Então, quando você vê essa situação, o que você vê? O governo de Cristo. O governo de Cristo. O governo de Cristo, ele não é um governo ainda literal. Será um governo, perdão, literal não, literal ele já é. Ele não é um governo material ainda. Ele não é um governo material ainda, no qual, olha, está estabelecido ali, aquela sede. Ali está o governo, ali está o palácio, ali está o trono. Não, ainda não é um governo material, já é literal. Por quê? Porque é verdadeiro. E em que sentido o governo de Cristo é verdadeiro? Ele é o descendente de Davi. Para começar, ele é da linha régia que foi estabelecida por Deus, tá? Com a qual Deus firmou uma aliança eterna, tá? Então você tem
Jesus Cristo da linha régia, da descendência de Davi. Outra coisa, você tem Jesus como o Filho de Deus. Então Jesus, quando ele é abordado por Maria, naquela situação em que ele se perdeu dos seus pais, e eles encontram ele no templo, Jesus Cristo diz para Maria: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Então veja, desde a infância Jesus já tinha essa plena consciência da sua responsabilidade, tá certo? Já tinha plena consciência do seu papel a desempenhar, da sua função, do seu chamado, né? Que ele estava ali assumindo aquela humanidade, mas como Deus também, e exercendo ali aquele ofício, tá certo? Levando também o reino de Deus, trazendo o reino de Deus para perto dos homens. Inclusive é o que ele diz na oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então aí você tem a situação na qual o reino de Deus, a gente já viu isso em eclesiologia, o reino de Deus, ele é superior à ideia que se possa ter de igreja, por exemplo. A igreja, ela é uma participante do reino de Deus, mas o reino de Deus inclui outras coisas além da igreja. A igreja pertence ao reino de Deus, mas o reino de Deus também é o reino celestial. O reino de Deus é o governo de Deus sobre o universo. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a humanidade. Deus governa a história por trás da história. Mesmo que muitos que estão na história não reconheçam o governo de Deus, mas Deus governa a história, tá certo? Então todos os desencadeamentos de fatos que ocorrem na história humana não fogem ao controle de Deus. Por quê? Porque Deus exerce o seu domínio sobre todas as coisas. Então mesmo que você veja situações que parecem muito confusas e muito aterrorizantes, elas, como Paulo diz, todas as coisas cooperam juntamente, tá certo? Para o bem daqueles que servem a Deus. Veja, ele não diz que todas as coisas cooperam, ele diz que todas as coisas cooperam juntamente, tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque tem coisas isoladamente que não cooperam, mas essas coisas que isoladamente não cooperam, cooperam no conjunto, porque elas estão no encadeamento com outros fatos, estão no encadeamento com outras realidades que nós não temos acesso agora, mas que nós teremos posteriormente. Então você tem o governo de Deus sobre tudo isso, e Jesus Cristo está dentro disso, como aquele que realiza o reino de Deus entre nós, que trouxe o reino de Deus para nós e que nos inseriu no reino de Deus, nos trouxe para dentro dele. Assim, o reino de Jesus ainda não é material, mas ele já é real. Nós já somos integrantes do reino de Deus. Nós somos a igreja militante, a igreja viva que está trabalhando sobre a terra, e que temos um compromisso, primeiro, com Deus. Um compromisso com Deus acima da família, um compromisso com Deus acima do Estado, um compromisso com Deus acima de nós mesmos, acima até dos nossos interesses pessoais, tá? Então, integrantes que somos do reino de Deus, nós temos uma lei que é superior aos códigos legais aos quais estamos submetidos como cidadãos, tá? Então nós obedecemos à lei como cidadãos honestos, cumpridores da lei, mas enquanto essas leis não atentam contra as leis do reino de Deus, tá certo? Amar o próximo como a si mesmo, tá certo? Amar a Deus acima de todas as coisas, tá certo? Todas aquelas leis que falam sobre moral, sobre ética. Então, nós somos integrantes deste reino que foi trazido por Jesus, que foi apresentado por Jesus e que é superior aos reinos humanos, que está dentro deste reino, está dentro dessa terra, deste mundo que jaz no maligno, interage com ele. É como Jesus Cristo disse: vós sois a luz, e a luz não pode ser colocada debaixo da cama, mas no velador. Ela tem que ser colocada como destaque, para que a sua luz irradie e interfira em todos os ambientes, expulsando as trevas. Então você tem a situação na qual aquele que é representante do reino de Deus precisa influenciar beneficamente, tá certo? Precisa influenciar positivamente. E aí ele fala: vós sois uma cidade edificada sobre um monte. Novamente, referência. Vós sois o sal da terra, contraste. Então, enquanto as pessoas estão em deterioração do pecado, tá certo? Corrupção do pecado, sal.
Como é que o alimento era preservado na antiguidade? Na geladeira? Não tinha. Não tinha luz elétrica, não tinha energia, não tinha objetos mecânicos, né? Toda essa tecnologia. Como é que os objetos eram preservados? Sal. Então você pegava uma carne, você abria, não ia comer tudo no mesmo dia, você salgava. Aí o sal ia impedir a putrefação, que é feita em decorrência da presença de larvas. Então você tinha ali o sal. E aí Jesus Cristo disse: se o sal for insípido, para que serve? Senão para ser lançado e pisado pelas pessoas. Então vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então nesse sentido, nós somos reino de Deus, nós somos igreja militante. E somos integrantes de uma igreja que é constituída pela igreja militante e pela igreja triunfante, que já está na glória. Tá certo? Aqueles que já partiram para o Senhor e que já estão na glória. E essa igreja militante, essa igreja triunfante, é integrante do reino de Deus, que é composto pelos anjos, é composto, tá certo, pelo domínio de Deus sobre o universo, pelo domínio de Deus sobre a história. Então você tem aí a grande complexidade que é o reino de Deus. E o reino de Deus que é encabeçado por Cristo. Porque tudo, tá certo, é subordinado ao Pai, como diz a Escritura. Então você tem essa situação na qual nós temos que ter essa noção do pertencimento. Dá por certos caminhos que levam ela para longe da lógica do reino. Por exemplo, quando a igreja ela se deixa levar por bandeiras e ideologias políticas, é um grande risco. Quando ele fala do sal da terra, quando Jesus ele menciona, nós, por ser esse sal, nós não deterioramos, nós Sim. não apodrecemos junto com o mundo, é isso que ele quer dizer? E nós impedimos o apodrecimento no lugar em que estamos interferindo. É mais isso, tá certo? É também o que você está falando, o próprio sal, só característica inata. Mas o sal serve para salgar. Então o sal no saleiro é uma coisa, o sal aplicado sobre a carne é outra coisa. Então o sal é para salgar. E quando ele salga, ele interfere. Então nós causamos um efeito no mundo. Um efeito retensor da maldade, tá certo? Retensor da corrupção. Quando a igreja não consegue mais exercer esse efeito retensor da corrupção, aí ela está apostatada. Aí é uma igreja que perdeu sua finalidade, perdeu sua função, perdeu seu sentido. Que é aí onde você vê os diversos escândalos que surgem de pessoas que se aproximam de certos âmbitos e se contaminam com ele. Tá certo? Aí você tem essas pessoas que na verdade naufragaram na fé, tá? Então eu já vi que o tempo acabou, tá? Pode ficar tranquilo, estamos encerrando aqui no capítulo 3 e eu vou gravar o capítulo 4 para vocês. E aí, só para encerrar, para deixar claro, o reino de Cristo, que está ainda, já é real, já é literal, estamos vivendo no reino dele. Mais importante do que eu ser brasileiro é eu estar no reino de Deus. Mais importante do que eu ser do A, B ou C é eu ser. Estou dizendo isso porque algumas pessoas já perderam essa noção da importância de ser reino de Deus. Então começaram a se prender para certas ideologias. Eu sou do branco, eu sou do rosa, e por aí falando o pessoal faz, ela está limitando a ação. Como se a salvação fosse só para um grupo. A salvação não é só para a direita e a salvação não é só para a esquerda. A salvação é para todos. Cristo morreu por todos. O sangue de Cristo derramado proporciona expiação ilimitada, diferente do que o calvinismo entende. O calvinismo entende uma expiação limitada, que será dada àqueles que desde a eternidade passada foram predeterminados por Deus como sendo salvos. Em relação a indivíduos, aqueles que Deus determinou que são salvos serão alcançados pela expiação. A expiação é limitada. Aqueles que Deus não determinou que serão salvos não serão nem alcançados pela expiação. Antes mesmo de existirem, Deus já determinou que eles não serão salvos. Então, antes mesmo deles pecarem, Deus já havia os condenado. Essa é a lógica calvinista, tá? Então não abraçamos essa lógica, não adotamos essa lógica. Adotamos a lógica que entendemos ser bíblica, de que a expiação de Cristo é ilimitada.
a expiação ilimitada não significa que Jesus necessariamente salvará todas as pessoas. Significa que o sangue de Jesus é suficiente para salvar todas as pessoas. Então ele oferece possibilidade de salvação suficiente para todas as pessoas. Quem acessará essa salvação? Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Condenado todos já estão. Agora aqueles que saíram da condenação para a salvação, aquele que crê. E aquele que crê tem a expiação de Cristo já suficiente para atender às suas necessidades, para limpar os seus pecados, perdoar os seus pecados e restituir a sua comunhão com Deus, tá ok? E aí temos o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é estarmos já dentro deste reino de Deus, que faz com que nós tenhamos um compromisso que com Deus é maior do que com o mundo. Faz com que tenhamos essa responsabilidade de levar o reino de Deus a todos os lugares, sem qualquer tipo de limitação. Jesus já governa sobre esse reino, que